Botucatu sediou nesse final de semana a fase estadual do interior dos campeonatos Sub-18 e Sub-21. Um dos organizadores do evento é o professor Argel Maurício de Oliveira, que é delegado da terceira região, responsável por todo esse evento aqui hoje. O que nós podemos esperar dessa competição aqui hoje? Qual é o nível dos atletas que estão aqui presentes hoje, professor? Bom dia, Eric. É um prazer receber vocês aqui, a TV Alfa, que sempre apoia a gente, ao Fernando, ao Niduílio. Muito obrigado pela presença de vocês aí, que é parceiro nosso, estão sempre ajudando a divulgar o nosso esporte. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Ó, esse campeonato, Eric, é o campeonato estadual do interior, que é o campeonato paulista. Daqui nós estamos reunindo, praticamente são 5 delegacias, contando com a nossa. Essas 5 delegacias vai apurar os 4 melhores atletas, porque dessas 5 delegacias, na semana retrasada, a gente apurou os 4 melhores de cada delegacia. E o estado de São Paulo é dividido em 16 delegacias, e dessas 16 delegacias vai ser reduzindo para chegar no Campeonato Paulista mais a capital. E daí nós vamos apurar o campeão paulista. O campeão paulista é o que vai representar o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro. E que geralmente, hoje, o Campeonato Brasileiro, praticamente 70% a 80% é ganho pela Federação Paulista de Judô. Então, praticamente a locomotiva do judô brasileiro é a Federação Paulista, justamente por ter esse sistema de delegacias regionais, né? E isso daí a gente consegue graças a essa estrutura que o judô paulista foi implementado. O judô paulista consegue sempre trazer os melhores títulos do Campeonato Brasileiro. E isso pra gente é um motivo muito, muito importante, porque desse campeonato talvez vai sair vários campeões brasileiros. E os campeões brasileiros é o que vão ter chance de entrar no último ciclo olímpico. Porque o último ciclo olímpico que foi da Inglaterra, as 2 medalhas que vieram para o Brasil, que foi a do Baby e a do Kitadai, foi justamente dos 2 atletas que entraram no último ano do ciclo olímpico. Então, a gente pode ter aqui futuros atletas que podem estar indo para a Olimpíada do Rio de Janeiro e trazendo a medalha. Então, esse campeonato é muito importante. E Botucatu está trazendo esse campeonato. Então, a Associação Atlética Botucatuense, então para a gente é um motivo de orgulho estar trazendo uma fase tão importante dessa para Botucatu. Agora, professor, na fala do vice-presidente da Confederação Brasileira, ele elogiou muito essa região como uma região que possui ótimos professores, falou sobre essa questão dos professores, né? Até porque é uma região altamente colonizada por japoneses, como ele citou, e da importância dessa região, né? Quer dizer, eu vi ali que tinham muitos professores aqui hoje, todos muito satisfeitos com uma colocação dessa, de saber que nós temos aqui nessa nossa região alguns dos principais professores, sanseis dessa modalidade no país, né? É isso aí, Eric. Nós temos aí na nossa região a felicidade, né, tivemos vários professores que vieram do Japão, porque o judô ele tem a preocupação de não só ganhar medalha, né, ele tem a preocupação de passar todos os valores culturais da cultura japonesa também, da educação, da forma de viver do povo japonês. Então, isso daí pra gente é uma coisa que nos traz muito orgulho, porque o judô fala japonês, o judô, toda a nomenclatura do judô é em japonês. Então, pra gente é um motivo de orgulho. E nós tivemos aí também o nosso pesar aí, essa semana retrasada aí, o falecimento do Sensei Matheus, né? Que foi o nosso Kodansha aqui da regional, e que praticamente foi o que desenvolveu o judô em Botucatu. Então, pra gente é um motivo muito, muito triste, né? É isso que nós estamos passando agora. E trazendo esse campeonato aqui, nós estamos tentando dar continuidade do que ele trouxe, do que ele plantou para Botucatu. Então, é a nossa luta, né? É uma coisa empírica que vai passando de geração em geração, que a gente está tentando levar isso que o Sensei Matheus Suzaki plantou aqui na cidade de Botucatu, para tentar, amanhã ou depois, Botucatu ser sempre referência na modalidade de judô.
E quando o professor Argel falou aí do falecimento do Sansei Matheus, tem uma história muito interessante que foi contada inclusive pelo vice-presidente da Confederação Brasileira, o Chico, né? Que é exatamente no momento em que o Matheus Fujizaki chegou à final, foi campeão mundial universitário, quando o hino nacional, não se tinha o hino nacional na ocasião, ninguém imaginava que um brasileiro chegasse naquele momento a ser campeão mundial universitário, e o Sansei Matheus Fujizaki, na época ainda um jovem, acabou cantando sozinho o hino nacional brasileiro numa cena realmente muito emocionante que foi contada aqui no nosso ginásio hoje, nesse evento aqui no Campeonato Estadual do Interior. E de uma maneira até interessante, coincidentemente aconteceu aqui que na hora que foi chamado o hino nacional, também houve uma certa demora, houve um problema técnico e o hino não vinha, começou meio devagar e as pessoas começaram a cantar o hino nacional e aos poucos ele foi realmente tomando corpo. Mas uma história interessante, lembrada exatamente desse acontecimento triste que foi o falecimento do Sansei Matheus Fujizaki. Bom, eu estou aqui ao lado do Átila, ele é lá da cidade de Ourinhos, faz um trabalho de base, também um trabalho de rendimento com os atletas lá na cidade de Ourinhos. Átila, você está vindo hoje com 3 atletas aqui, como é que é a expectativa, como que é estar participando de uma competição como essa já nesse nível estadual do interior? Bom, é sempre importante, né? No caso da gente treinar, pegar um menino desde base, vir crescendo, desenvolvendo, fazendo um trabalho com ele, e hoje a gente vê que é um fruto, que de repente está aqui se apresentando. A expectativa é sempre positiva, a gente espera que sempre classifique. Como nós não podemos entrar no tatame, a gente faz um pensamento positivo que vá bem o nosso atleta, né? Aqui a gente percebe que os técnicos ficam aqui, né? A gente está observando aqui os técnicos e fica nessa tensão de poder acompanhar o atleta, de ver o desenvolvimento dele. Aqui faz diferença ou aqui já é mais só para dar uma tranquilidade para o treinador e o que conta é tudo que aconteceu antes? Até alguns anos atrás fazia muita diferença aqui. Tá? Hoje, com a limitação do poder do técnico, tipo, poder eu falo de conduzir o atleta da melhor maneira possível, porque agora está limitado, é só nas paradas de luta que o técnico pode falar. Eu já sou um pouco mais antigo, então eu prefiro vir na arquibancada que eu tenho mais liberdade. E não na arquibancada eu não posso... Você acompanha da arquibancada? Fala, normalmente na região sou conhecido um pouco chato, porque eu sempre fico da arquibancada e eu saio com a voz quase zerada, né? Não tenho voz nenhuma. Ainda bem que nós fizemos essa entrevista no começo, então, né? Você estava pegando bem no começo. Que nem o Argel fala, o Átila está onde? Está na arquibancada? Está na arquibancada. Então ele vai ficar por lá mesmo, porque aqui perde um pouco a liberdade. Eu sei que é um respeito ao árbitro, eu sei que é um respeito aos atletas, mas eu prefiro ficar na arquibancada, que eu acho que é um lugar que eu fico mais à vontade. Agora, a gente falou um pouco aí sobre o Sansei Matheus, o vice-presidente da federação falou sobre... Tem um episódio bom dele. Tem um episódio? Então conta pra gente aí. Porque o professor Chico, Sensei Chico, lembrou do Sensei Matheus cantando hino nacional como atleta. Tem um vídeo que corre no YouTube, quando o Aurélio foi campeão mundial júnior, né, o Aurélio Miguel, que o Sensei Matheus cantou o hino nacional também, porque não tinha um hino nacional brasileiro. Se eu não me engano, foi em Porto Rico, tá? E o Sensei Matheus chegou lá, não tinha o hino, ele falou, não, eu vou lá e canto. E pegou o microfone na mão do orador e foi lá e cantou. Mas ele, seleção brasileira que estava lá no momento. Talvez o pessoal tenha esquecido esse detalhe, só lembrou dele como atleta, eu lembro dele como essa parte de técnica. Agora, os valores, a gente observa, né, que os valores que o judô passa, esse, por exemplo, de patriotismo, esse de respeito que foi mencionado aqui hoje, da gente ter aqui na nossa região professores realmente respeitados, né, técnicos que são respeitados, de alto nível, não só de alto nível técnico, mas também nesse quesito da educação e desses valores que o judô passa. Isso é tudo importante, é muito importante, né, para a formação dos nossos jovens. Quanto mais gente praticando judô, a gente sabe que nós vamos ter mais gente educada nesse nosso Brasil, né? Essa é a nossa intenção. Eu sempre falo o seguinte, primeiro a criação do caráter do ser humano. O atleta vem em sequência. Tá? Se de repente ele for para ser um grande competidor, com certeza vai ser. Mas a gente se preocupa talvez ser uma formação pessoal, fazer uma pessoa de caráter, do bem. Tá? Isso eu acho que é um grupo de fatores na qual a gente forma o cidadão da manhã, o atleta da manhã. Normalmente há grandes judocas que talvez não foram nem grandes campeões, mas são ótimas pessoas que conduzem o judô hoje. Vão se transformar em ótimos técnicos, ótimos professores.
Talvez se for uma tendência natural, sim. Às vezes tem aquele cara que está dentro da academia, não é técnico, não é professor, mas é o cara que mais carrega peão dentro da academia, é o que ajuda a academia, é o que faz a academia ir para frente. E isso tem bastante no judô. Infelizmente, talvez por uma questão de, não sei, uma ordem dentro disso, talvez eu vou dizer mais âmbito familiar, os pais estão esquecendo um pouquinho dessa educação, estão jogando muito para os professores. O professor de judô não dá educação ao filho de outra pessoa, ele cobra essa educação no filho de outra pessoa. A função nossa é cobrar. A educação tem que ter vindo antes. A educação vem de casa. Eu aprendi isso com a minha família, eu tento passar isso para os meus alunos, tento passar isso para os pais dos meus alunos. Não adianta eu chegar e falar, vou ensinar ele a ser educado. Não, eu vou cobrar a educação. A educação vem de casa. Boa sorte para você hoje. Obrigado a todos e parabéns para vocês também. A gente vai conversar agora com o Sensei Macaquiba, que é lá da região de Bastos, está aqui prestigiando o evento aqui na cidade de Botucatu. O Macaquiba que chegou ao Brasil com 10 anos, com 12 anos já começou a praticar judô. Isso já faz quanto tempo? 50 e tantos anos já? Eu tinha 12 anos, hoje eu tô com 68, então faz a conta. Muitos anos. 56 anos. Muitos anos, Tem uma história no judô lá na região de Bastos, né? É verdade. Foi o que eu aprendi e gostei de viver o tempo de atleta, depois o tempo de professor, ainda mais. Então, o judô foi muito importante para mim. O senhor pratica até hoje o esporte? Hoje eu estou mais já com idade, estou com 68, não posso fazer um treinamento que fazia quando jovem, mas eu posso fazer um treinamento de uma pessoa que estou com 68. Agora, o senhor é uma das pessoas que praticamente, vamos dizer assim, fez o judô crescer nessa região de Bastos. Inclusive foi colega do Matheus Fujizaki, que nós falamos aqui hoje, né? É verdade, eu tive sorte de poder fazer judô campeonato, porque tive sempre apoio de meus pais, a cidade toda, né? De repente me dei bem como professor, então eu me dei sorte. Eu fiquei sabendo de uma história que o senhor é um dos responsáveis, né, uma das pessoas que lutou pela construção de um ginásio lá na cidade de Bastos, exclusivo para o judô, é isso mesmo? É verdade. Quando penso eu que eu deveria estar com uns 40 anos de idade, a procura de atletas de fora pelo treinamento de Bastos aumentou tanto que a academia que nós víamos mantendo o treinamento não era mais possível. Aí eu, conversando com a comunidade, consegui, com muito trabalho, levantar uma academia enorme, penso eu não vi ainda fora de Bastos igual, só para fazer judô não existe. E como que é para o senhor, assim, que vamos dizer assim, é uma pessoa que participou dessa construção no judô do Brasil, né, fez parte desse processo junto com outros senseis, né, o próprio... como que é hoje ver, por exemplo, o judô conquistando medalhas olímpicas, ver tanta gente envolvida com judô, crianças, ver uma competição como hoje aqui, quer dizer, ver esse trabalho dando os frutos, qual que é o sentimento que isso dá? É um privilégio, né? A gente se sente realizado e também poder estar colaborando com a Federação Paulista, realmente é uma felicidade muito grande. Valeu a pena? Valeu a pena.